As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Seu design era, em segundo lugar, que houvesse um dia determinado, no qual pudessem se reunir para ouvir a lei e realizar as cerimônias, ou ao menos que o dedicassem especialmente a meditações sobre suas obras, para que, por meio dessa recordação, fossem conduzidos aos exercícios de piedade. Em terceiro lugar, achava certo que os servos e as pessoas sob a jurisdição de outros fossem concedidos um dia de descanso, para que pudessem desfrutar de alguma remissão de seu trabalho. Ainda assim, somos ensinados em muitos lugares que esta adumbrança do descanso espiritual foi o principal desígnio do sábado, pois o Senhor dificilmente é tão rígido em suas exigências de obediência a qualquer outro preceito, quando pretende insinuar pelos profetas que a religião está totalmente subvertida. Ele se queixa de que seus sábados são poluídos, violados, negligenciados e profanados, como se, caso esse dever fosse negligenciado, não houvesse outra maneira de ser honrado. Por outro lado, ele observa sua observância com singular importância. Portanto, também entre as outras comunicações divinas, os fiéis costumavam estimar muito a revelação do sábado, pois esta é a linguagem dos levitas em uma assembleia solene, registrada por Neemias. Tu fizeste conhecer aos nossos pais o teu santo sábado, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis, pela mão de Moisés. Vemos a singular estima em que é mantido acima de todos os mandamentos da lei. Todas essas coisas tendem a exibir a dignidade do mistério, que é belamente expressa por Moisés e Ezequiel em Êxodo. Lemos o seguinte: Na verdade, guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, ao longo de vossas gerações, e sabereis que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardareis o sábado, portanto, pois é santo para vós. Os filhos de Israel guardarão o sábado, para observar o sábado por suas gerações, por uma aliança perpétua. É um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Isso é mais plenamente expresso por Ezequiel, mas a substância do que ele diz é que o sábado era um sinal pelo qual os israelitas poderiam saber que Deus era o santificador deles. Se nossa santificação consiste propriamente na mortificação de nossa própria vontade, há uma analogia muito natural entre o sinal externo e a coisa interna que ele representa. Devemos descansar completamente para que Deus opere em nós. Devemos recuar de nossa própria vontade, resignar nosso próprio coração e renunciar a todas as nossas afeições carnais. Em resumo, devemos cessar todos os esforços de nosso próprio entendimento para que, com Deus operando em nós, possamos desfrutar de descanso nele, como também nos ensina o apóstolo. Essa cessação perpétua foi representada aos judeus pela observância de um dia em 7, que o Senhor, para que fosse mais religiosamente guardado, recomendou pelo seu próprio exemplo. Pois não é pequeno estímulo para qualquer ação saber que se está imitando seu Criador. Se alguém investigar um significado oculto no número 7, é provável que, como na Escritura, ele é o número da perfeição, tenha sido aqui selecionado para denotar duração perpétua. Isso também é confirmado pela circunstância de que Moisés, com o dia em que narra que o Senhor descansou de suas obras, conclui sua descrição da sucessão dos dias e noites. Podemos também apresentar outra conjectura provável sobre esse número, que o Senhor queria significar que o sábado nunca seria completado até a chegada do último dia, pois nele começamos aquele descanso abençoado no qual fazemos novos progressos de dia em dia. Mas, como ainda estamos engajados em uma guerra perpétua contra a carne, ele não será consumado antes da conclusão daquela profecia de Isaías. E acontecerá que, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, quando Deus será tudo em todos. O Senhor pode ser considerado, portanto, como tendo delineado ao seu povo, no 7º dia, a perfeição futura de seu sábado, no último dia, para que, por uma meditação contínua sobre o sábado durante toda a sua vida, pudessem aspirar a essa perfeição. Se alguém desaprovar esta observação sobre o número como demasiadamente curiosa, não me oponho a que seja entendida de maneira mais simples. Ou seja, que o Senhor ordenou um certo dia para que o povo, sob a disciplina da lei, fosse exercitado em contínuas meditações sobre o descanso espiritual que ele designou. O 7º dia, ou porque ele previu que seria suficiente,
ou para que a proposta de uma semelhança com seu próprio exemplo operasse como um estímulo mais forte para o povo, ou, pelo menos, para avisá-los de que o único fim do sábado era promover sua conformidade com seu Criador. Pois isso tem pouca importância, desde que retemos o mistério que é principalmente exposto de um descanso perpétuo de nossas próprias obras para a contemplação disso. Os profetas frequentemente recorriam aos judeus para que não pensassem que haviam cumprido seu dever apenas pela cessação de trabalhos manuais. Além das passagens já citadas, temos a seguinte em Isaías: Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado de delícia, santo ao Senhor, digno de honra, e honrares não fazendo os teus próprios caminhos, nem buscando a tua vontade, nem falando as tuas palavras, então te deleitarás no Senhor. Mas tudo o que continha natureza cerimonial foi sem dúvida abolido pela vinda do Senhor Cristo, pois ele é a verdade e a presença da qual todas as figuras desaparecem. O corpo, à vista do qual todas as sombras são abandonadas. Ele, digo, é o verdadeiro cumprimento do sábado. Tendo sido sepultados com ele pelo batismo, fomos plantados juntos na semelhança de sua morte, para que, sendo participantes de sua ressurreição, andemos em novidade de vida. Portanto, o apóstolo diz em outro lugar que o sábado foi uma sombra das coisas que haviam de vir. Mas o corpo é de Cristo. Isto é a verdadeira substância da verdade, que ele explicou belamente naquela passagem. Isso está contido não em um dia, mas em toda a nossa vida. Até que, estando totalmente mortos para nós mesmos, sejamos preenchidos com a vida de Deus. Os cristãos, portanto, devem se afastar de todas as observâncias supersticiosas dos dias, como as duas últimas causas, no entanto, não devem ser contadas entre as antigas sombras, mas são igualmente adequadas a todas as idades. Embora o sábado tenha sido abrogado, ainda é costume entre nós reunir-se em dias determinados para ouvir a palavra, para partir o pão místico e para orações públicas, e também para permitir que os servos e trabalhadores tenham um alívio do trabalho. Não se pode duvidar de que, ao ordenar o sábado, o Senhor teve em consideração ambas essas coisas. A primeira é amplamente confirmada até pela prática dos judeus. A segunda é provada por Moisés em Deuteronômio, nestas palavras: Para que teu servo e tua serva descansem, bem como tu, e lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e também em Êxodo, que teu boi e teu jumento descansem, e o filho da tua serva e o estrangeiro se refaçam. Quem pode negar que ambas essas coisas são tão apropriadas para nós quanto para os judeus? As assembleias da igreja são ordenadas pela palavra divina, e a necessidade delas é suficientemente conhecida até pela experiência da vida. A menos que haja dias estabelecidos para elas, como podem ser realizadas. Segundo a direção do apóstolo, todas as coisas devem ser feitas decentemente e com ordem entre nós. Mas tão distante está de ser possível preservar a ordem e o decoro sem essa regulamentação, que, se fosse abolida, a igreja estaria em iminente perigo de convulsão imediata e ruína. Mas, se sentimos a mesma necessidade de aliviar que o Senhor impôs ao sábado aos judeus, que ninguém pleiteie que isso não nos pertence, pois nosso mais providente e indulgente Pai tem sido tão atento para prover nossa necessidade quanto a dos judeus. Mas por quê, pode-se perguntar, não nos reunimos todos os dias, para que toda distinção de dias seja removida? Sinceramente, desejo que isso fosse praticado, e verdadeira sabedoria espiritual seria bem digna de parte do tempo sendo diariamente dedicada a ela. Mas se a enfermidade de muitas pessoas não permitir assembleias diárias, e a caridade não nos permitir exigir mais delas, por que não devemos obedecer à regra que nos impomos pela vontade de Deus? Sou obrigado a ser um pouco mais prolixo neste ponto, porque na época atual alguns espíritos inquietos têm levantado contenda barulhenta sobre o dia do Senhor. Eles reclamam que os cristãos estão tingidos de judaísmo porque mantêm alguma observância dos dias. Mas respondo que o dia do Senhor não é observado por nós sobre os princípios do judaísmo, pois nesse aspecto a diferença entre nós e os judeus é muito grande. Celebramos não com rigor escrupuloso, como uma cerimônia que concebemos ser uma figura de algum mistério espiritual, mas apenas o usamos como um remédio necessário para a preservação da ordem na igreja. Mas dizem que Paulo ensina que os cristãos não devem ser julgados pela observância dele, porque é uma sombra de algo futuro. Portanto, ele tem receio de que tenha trabalhado em vão com os Gálatas, porque continuam observando dias,
E na Epístola aos Romanos, ele afirma ser fraco na fé quem estima um dia mais que outro. Mas esses zelotes furiosos, só aceitos por eles, não veem qual observância o apóstolo pretende, pois não as observavam por causa da ordem política e eclesiástica, mas quando as mantinham como sombras das coisas espirituais, estavam tão longe de obstruir a glória de Cristo e a luz do Evangelho. Portanto, não descansavam de seus trabalhos manuais, como de ocupações que os desviassem dos estudos sagrados e meditações, mas de um princípio de superstição, imaginando que sua cessação do trabalho fosse ainda uma expressão de reverência pelos mistérios anteriormente representados por ele. Esta distinção absurda de dias, o apóstolo se opõe veementemente, e não àquela diferença legítima que promove a paz da igreja cristã. Pois nas igrejas que ele fundou, o sábado foi mantido para esse propósito. Ele prescreve o mesmo dia aos coríntios para fazerem coletas para o alívio dos irmãos em Jerusalém. Se a superstição for um objeto de medo, havia mais perigo nos dias santos dos judeus do que no dia do Senhor, observado pelos cristãos. Agora, como foi conveniente para a destruição da superstição, o dia que os judeus guardavam como santo foi abolido, e sendo necessário para a preservação do decoro, da ordem e da paz na igreja cristã, outro dia foi designado para o mesmo uso. Seção 13, livro 1, 34, 10, 2. No entanto, os antigos não substituíram sem razão suficiente o que chamamos de dia do Senhor no lugar do sábado, pois desde que a ressurreição do Senhor é o fim e a consumação daquele verdadeiro descanso que foi iniciado pelo antigo sábado, o mesmo dia que pôs fim às sombras admoesta os cristãos a não aderirem a uma cerimônia sombria. Contudo, não coloco tanta ênfase no número septenário, a ponto de obrigar a igreja a uma adesão invariável a ele. Nem condeno aquelas igrejas que têm outros dias solenes para suas assembleias, desde que mantenham distância da superstição. E isso será o caso se forem destinados apenas à observância da disciplina e ordem bem regulamentada. Vamos resumir tudo da seguinte maneira. Assim como a verdade foi entregue aos judeus sob uma figura, ela nos é dada sem sombras. Primeiro, para que, durante toda a nossa vida, meditemos sobre um descanso perpétuo de nossas próprias obras, para que o Senhor opere em nós por seu Espírito. Segundo, que todo homem, sempre que tiver lazer, se exercite diligentemente, em particular nas piedosas reflexões sobre as obras de Deus, e também que, ao mesmo tempo, observe a ordem legítima da Igreja, designada para ouvir a palavra, administrar os sacramentos e para a oração pública. Em terceiro lugar, não devemos oprimir de maneira cruel aqueles que estão sujeitos a nós. Assim, desaparecem todos os sonhos dos falsos profetas que em épocas passadas infectaram o povo com a ideia judaica, afirmando que nada sobre a parte cerimonial deste mandamento, que para eles é a determinação do sétimo dia, foi abrogado, mas que a parte moral dele, ou seja, a observância de um dia em 7, ainda permanece. Mas isso é apenas mudar o dia, em lugar dos judeus, enquanto eles mantêm a mesma opinião sobre a santidade de um dia, pois com esse princípio, o mesmo significado misterioso seria atribuído a dias particulares, o que anteriormente acontecia entre os judeus. E, de fato, vemos as vantagens que surgiram de tal sentimento, pois aqueles que o mantêm excedem os judeus em uma observância grosseira, carnal e supersticiosa do sábado, de modo que as reprovações que encontramos em Isaías são igualmente aplicáveis a eles na era atual, assim como aos que o profeta repreendeu em seu tempo. Mas o principal a ser lembrado é a doutrina geral de que, para que a religião não decaia ou enfraqueça entre nós, as assembleias sagradas devem ser diligentemente realizadas e que devemos usar os meios externos adaptados para sustentar o culto a Deus. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. O fim deste preceito é que, como o Senhor Deus deseja a preservação da ordem, ele nomeou os graus de preeminência fixados por ele, que devem ser preservados de forma inviolável. O resumo, portanto, será que devemos reverenciar aqueles a quem Deus exaltou em autoridade sobre nós, e devemos prestar-lhes honra, obediência e gratidão. Daí segue a proibição de desonrar sua dignidade com desprezo, obstinação ou ingratidão, pois na Escritura a palavra honra tem um significado amplo, como quando o apóstolo orienta que os presbíteros que bem governam sejam dignos de dupla honra. Ele significa não apenas que eles merecem reverência, mas também uma remuneração correspondente ao seu ministério. Mas,
Como este preceito, que ordena a sujeição aos superiores, é extremamente repugnante à depravação da natureza humana, cujo ardente desejo de exaltação dificilmente admite a sujeição, foi, portanto, proposto como exemplo aquele tipo de superioridade que é naturalmente mais amável e menos invejoso, para que, de maneira mais fácil, possa amolecer e inclinar nossas mentes a um hábito de submissão. Por meio da sujeição mais fácil de ser suportada, o Senhor nos acostuma, aos poucos, a todo tipo de obediência legítima, pois a razão de tudo é a mesma. Para aqueles a quem ele concede preeminência, ele comunica sua própria autoridade, na medida necessária para a preservação dessa preeminência. Os títulos de Pai, Deus e Senhor são tão eminentemente aplicáveis a ele que, sempre que ouvimos qualquer um desses títulos, nossas mentes não podem deixar de ser fortemente afetadas pela sensação de sua majestade. Portanto, aqueles a quem ele confere esses títulos, ele ilumina com um raio de seu esplendor, para torná-los honrosos em suas respectivas estações. Assim, em um pai devemos reconhecer algo divino, pois não é sem razão que ele carrega um dos títulos da divindade. Nosso príncipe ou nosso senhor desfruta de uma honra semelhante àquela dada a Deus. Portanto, não devemos duvidar que Deus aqui estabeleceu uma regra universal para nossa conduta, a saber, que a qualquer um que saibamos estar colocado em autoridade sobre nós por sua nomeação, devemos prestar reverência, obediência, gratidão e todos os outros serviços ao nosso alcance. E não faz diferença se eles são dignos ou não dessa honra, pois seja qual for o caráter deles, não é sem a nomeação da providência divina que alcançaram esse posto, em razão do qual o legislador supremo ordenou que fossem honrados. Ele especialmente ordenou reverência aos nossos pais, que nos trouxeram a vida, o que a própria natureza deveria nos ensinar, pois aqueles que violam a autoridade parental com desprezo ou rebelião não são homens, mas monstros. Portanto, o Senhor ordena que todos os desobedientes aos seus pais sejam mortos, pois tornaram-se indignos de desfrutar da luz ao desconsiderarem aqueles pelos quais foram introduzidos nela. E várias partes da lei evidenciam a verdade de nossa observação de que a honra aqui pretendida consiste em reverência, obediência e gratidão. A primeira, o Senhor confirma quando ordena que seja morto quem amaldiçoar seu pai ou mãe, pois nesse caso ele pune o desprezo. A segunda é confirmada quando ele denuncia a punição da morte contra filhos desobedientes e rebeldes. A terceira é sustentada por Cristo, que diz: Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar pai ou mãe, que seja morto. Mas vós dizeis, quem disser a seu pai ou mãe, é uma oferta pelo que me aproveito de ti, e não honrar pai ou mãe, será livre. Assim vós anulais o mandamento de Deus pela vossa tradição. E sempre que Paulo menciona este mandamento, ele o explica como uma exigência de obediência, para recomendá-lo. Uma promessa é anexada, o que é uma indicação de como essa submissão é aceitável para Deus. Paulo emprega esse estímulo para despertar nossa atenção interior quando diz: este é o primeiro mandamento com promessa. A promessa anterior na primeira tabela não estava particularmente restrita a um mandamento, mas se estendia a toda a lei. Agora, a verdadeira explicação desta promessa é que o Senhor falou especificamente aos israelitas sobre a terra que ele lhes havia prometido como herança. Se a posse dessa terra, portanto, era uma garantia da bondade divina, não devemos nos surpreender se a vontade do Senhor fosse manifestar seu favor, concedendo longa vida para prolongar o gozo da bênção concedida por ele. O significado, portanto, é: honra teu pai e tua mãe, para que ao longo de uma vida longa possas desfrutar da posse da terra, que será para ti um testemunho do meu favor. Mas como toda a terra é abençoada para os fiéis, colocamos justamente a vida presente entre as bênçãos que recebemos de Deus. Portanto, esta promessa também nos pertence, na medida em que a continuidade da vida presente nos oferece uma prova da benevolência divina, pois nem nos é prometido, nem foi prometido aos judeus, como se contivesse alguma bênção em si mesma, mas porque para os piedosos é geralmente um sinal do favor divino. Portanto, se um filho obediente aos pais vier a ser removido da vida antes da idade adulta, o que é um caso comum, o Senhor, no entanto, persevera com a mesma pontualidade no cumprimento de sua promessa, como se fosse recompensar uma pessoa com 100 acres de terra, a quem ele apenas prometera 1. O todo consiste nisso. Devemos considerar que a longa vida nos é prometida na medida em que é uma bênção de Deus.
mas que é uma bênção apenas na medida em que é uma prova do favor de Deus, o qual ele demonstra infinitamente mais rica e substancialmente a seus servos na morte deles. Além disso, quando o Senhor promete a bênção da vida presente aos filhos que honram seus pais com a devida reverência, ele ao mesmo tempo implica que uma certa maldição pesa sobre todos os desobedientes e perversos, e que, para que não falhe em ser executada, ele os pronuncia em sua lei sujeitos à sentença de morte e ordena que a punição lhes seja infligida. Se escaparem disso, ele os pune de outra maneira. Pois vemos quantos desse caráter caem em batalhas e em disputas privadas, outros são afligidos de maneiras incomuns e quase todos são provas da verdade dessa ameaça. Mas se algum chegar a uma idade extrema, sendo privado da bênção divina, ele apenas definha em miséria nesta vida e é reservado para maiores punições no futuro, e, consequentemente, está longe de participar da bênção prometida aos filhos cumpridores. Mas deve ser observado, a propósito, que somos ordenados a obedecer-lhes apenas no Senhor, e isto é evidente pela fundação estabelecida, pois eles presidem na estação a qual o Senhor os exaltou, comunicando-lhes uma porção de sua honra. Portanto, a submissão exercida para com eles deve ser um passo para honrar o Supremo Pai. Logo, se nos incitarem a transgredir a lei, podemos justamente considerá-los não como pais, mas como estrangeiros que tentam nos seduzir da obediência ao nosso verdadeiro Pai. A mesma observação é aplicável a príncipes, senhores e superiores de toda descrição, pois é infame e absurdo que sua eminência sirva para depreciar a preeminência de Deus, sobre a qual ela depende e para a qual ela deve nos conduzir. O sexto mandamento: não matarás. O fim deste preceito é que, como Deus conectou a humanidade numa espécie de unidade, todo homem deve considerar-se encarregado da segurança de todos. Em resumo, então, toda violência, injustiça e todo tipo de mal que possa prejudicar o corpo do nosso próximo nos são proibidos. E, portanto, somos ordenados, se for possível, a ajudar na proteção da vida de nossos vizinhos, esforçando-nos com fidelidade para esse fim, procurando as coisas que conduzem à sua tranquilidade, sendo vigilantes em protegê-los de lesões e, em casos de perigo, oferecendo-lhes nossa ajuda. Se lembrarmos que esta é a linguagem do legislador divino, devemos considerar ao mesmo tempo que ele pretende que essa regra governe nossa alma, pois seria ridículo que aquele que vê os pensamentos do coração e principalmente insiste neles, se contentasse em formar apenas o corpo para a verdadeira justiça. O homicídio mental, portanto, também é proibido, e uma disposição interna para preservar a vida do nosso irmão é ordenada por esta lei. A mão de fato realiza o homicídio, mas ele é concebido pela mente sob a influência da ira e do ódio. Examine quando, se você pode se irritar com seu irmão sem ser inflamado com o desejo de causar-lhe algum dano. Se você não pode se irritar com ele, então não pode odiá-lo, pois o ódio não é nada mais do que raiva inveterada. No entanto, você pode dissimular e se estricar por causas vãs. Sempre que há raiva ou ódio, também há uma disposição para causar dano. Se você persistir em suas evasões, já foi pronunciado pelo Espírito Santo que todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. É declarado pelo Senhor Cristo que todo aquele que se irritar com seu irmão sem causa estará em perigo do julgamento. E todo aquele que disser a seu irmão raca estará em perigo do conselho, mas todo aquele que disser tolo estará em perigo. O inferno agora as Escrituras afirmam duas razões nas quais este preceito está fundamentado. A primeira, que o homem é a imagem de Deus. A segunda, que é nossa própria carne. Portanto, a menos que queiramos violar a imagem de Deus, devemos considerar a segurança pessoal de nosso próximo como inviolavelmente sagrada, e a menos que queiramos nos despojar de nossa humanidade, devemos tratá-lo como nossa própria carne. Os motivos que derivam da redenção e graça de Cristo serão tratados em outro lugar. Estes dois caracteres, que são inseparáveis da natureza do homem, Deus nos exige que consideremos como motivos para os nossos esforços pela segurança dele, para que possamos reverenciar sua imagem impressa nele e mostrar um carinho afetuoso por nossa própria carne. Portanto, a pessoa não é inocente do crime de assassinato que apenas se restringiu a evitar o derramamento de sangue. Se você perpetrar, se tentar, se apenas conceber em sua mente qualquer coisa prejudicial à segurança de outro, você é culpado de assassinato, a menos que também se esforce para defendê-lo ao máximo de sua capacidade e oportunidade.
Você é culpado da mesma transgressão inumana da lei. Mas, se tanta preocupação é demonstrada pela segurança do corpo, podemos concluir quanta atenção deve ser dada à segurança da alma, que aos olhos de Deus tem valor infinitamente superior. O 7º mandamento: não cometerás adultério. O fim deste preceito é que, porque Deus ama a castidade e pureza, devemos nos afastar de toda impureza. O resumo disso é que não devemos ser contaminados por qualquer impureza carnal ou intemperança libidinosa. A essa proibição corresponde a ordem afirmativa de que cada parte de nossas vidas deve ser regulada pela castidade e continência. Mas ele proíbe expressamente o adultério, ao qual toda incontinência tende, a fim de que, pela turpitude do que é muito grosseiro e palpável, sendo uma infâmia de contaminação do corpo, ele nos leve a abominar toda paixão ilícita. Uma vez que o homem foi criado em tal estado, não para viver uma vida solitária, mas para ser unido a uma auxiliadora. E além disso, uma vez que a maldição do pecado aumentou essa necessidade, o Senhor nos deu ampla assistência neste caso pela instituição do casamento. Uma conexão que ele não apenas originou por sua autoridade, mas também santificou por sua bênção, de onde aparece que toda outra união, exceto a do casamento, é maldita aos seus olhos, e que a união conjugal é estabelecida como um remédio para a nossa necessidade, para que não nos lancemos em uma vida de excessos. Não devemos, portanto, nos iludir, pois ouvimos que não pode haver coabitação de homem e mulher, exceto no casamento, sem a maldição de Deus. Agora, uma vez que a constituição original da natureza humana e a violência das paixões decorrentes da queda tornaram uma união dos sexos duplamente necessária, exceto para aqueles a quem Deus isentou dessa necessidade por uma graça peculiar, cada um deve examinar cuidadosamente o que lhe foi dado. A virgindade, eu reconheço, é uma virtude que não deve ser desprezada. Mas como isso é negado a alguns e concedido a outros apenas por uma temporada, aqueles que têm dificuldades com a incontinência e não conseguem resistir a ela devem recorrer ao auxílio do casamento, para que possam preservar sua castidade de acordo com o grau de seu chamado. Pois as pessoas que não podem receber este ensinamento, se não ajudarem sua fraqueza com o remédio oferecido e concedido a elas, resistem a Deus e à sua ordem. Aqui, ninguém deve objetar, como muitos fazem nos dias de hoje, dizendo que com a ajuda de Deus podem fazer todas as coisas, pois a ajuda de Deus é concedida apenas àqueles que andam em seus caminhos, ou seja, em seu chamado, o qual é abandonado por todos aqueles que negligenciam os meios que Deus lhes proporcionou e tentam superar suas necessidades por presunção vã. A continência é um dom peculiar de Deus, e de tal tipo que não é concedido de forma indiscriminada a todo o corpo da Igreja, mas somente a alguns de seus membros, como afirma nosso Senhor, pois ele menciona uma certa classe de homens que se fizeram eunucos pelo bem do reino dos céus, ou seja, para que possam estar mais livres para dedicar sua atenção aos negócios do reino dos céus. Mas para que ninguém pense que isso está no poder do homem, ele já havia declarado que todos os homens não podem receber esse ensinamento, a menos que a eles seja concedido. E ele conclui: quem é capaz de receber, que o receba. Paulo é ainda mais explícito quando diz que cada homem tem seu próprio dom de Deus, um de uma maneira e outro de outra. Visto que estamos tão explicitamente informados de que não está no poder de todos preservar a castidade e o celibato, mesmo com os maiores esforços, e que é uma graça peculiar que o Senhor concede apenas a algumas pessoas, para que elas possam estar mais prontas para o seu serviço. Não resistimos a Deus e não lutamos contra a natureza instituída por Ele, a menos que acomodemos nosso modo de vida à medida de nossa capacidade. Neste mandamento, o Senhor proíbe o adultério, portanto, Ele exige de nós pureza e castidade. A única maneira de preservar isso é que cada um se meça pela sua própria capacidade. Que ninguém despreze apressadamente o casamento como algo inútil ou desnecessário para si. Que ninguém prefira o celibato, a menos que possa prescindir de uma esposa, e nesse estado, não consulte sua tranquilidade ou vantagem carnal, mas apenas o fato de que, sendo isento dessa restrição, poderá ser mais pronto e disponível para todos os deveres da piedade. Além disso, como este benefício é concedido a muitas pessoas apenas por uma temporada, que cada um se abstenha de casar enquanto for capaz de sustentar uma vida de celibato. Quando sua força falhar para vencer suas paixões, ele deve considerar que o Senhor o colocou sob a necessidade de casar.
Isso é evidente pela direção do apóstolo para evitar a fornicação, que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha seu próprio marido. Novamente, se não podem se conter, que se casem. Aqui, em primeiro lugar, ele indica que a maioria dos homens está sujeita ao vício da incontinência. Em segundo lugar, daqueles que estão sujeitos a isso, ele não faz exceção, mas os ordena todos a recorrer ao único remédio que evita a impureza. Portanto, aqueles que são incontinentemente, se negligenciarem esse método para curar sua enfermidade, são culpados de pecado por não obedecerem a essa ordem do apóstolo. E que ninguém que se abstém da fornicação real se iluda, como se não pudesse ser acusado de impureza, enquanto seu coração ao mesmo tempo está inflamado com desejo libidinoso. Pois Paulo define a castidade como consistindo na santidade da mente, unida à pureza do corpo. A mulher solteira, diz ele, cuida das coisas do Senhor, para que ela seja santa tanto no corpo quanto no espírito. Portanto, quando ele dá uma razão para confirmar a ordem anterior, ele não se limita a dizer que é melhor para um homem casar do que se poluir com a sociedade de uma prostituta, mas afirma que é melhor casar do que se queimar. Agora, se os casados estão satisfeitos de que sua sociedade é acompanhada pela bênção do Senhor, eles são, por isso, advertidos de que ela não deve ser contaminada por lascívia e intemperança dissoluta. Pois se a honra do casamento encobre a vergonha da incontinência, não deve ser, por isso, feito um incitamento a ela. Portanto, que não se suponha pelos casados que tudo lhes é lícito. Cada homem deve observar a sobriedade para com sua esposa, e cada esposa reciprocamente para com seu marido, conduzindo-se de tal maneira a não fazer nada que desonre a dignidade e a temperança do casamento. Pois assim é o casamento, contraído no Senhor, que deve ser regulado pela moderação e modéstia, e não se entregar à lascívia violenta. Tal sensualidade foi estigmatizada por Ambrósio com uma censura severa, mas não imerecida, quando ele chama de adúlteros de suas próprias esposas aqueles que, em sua relação conjugal, não têm respeito pela modéstia ou pela dignidade. Por fim, consideremos quem é o legislador por meio do qual o adultério é aqui condenado. Não é outro senão aquele que deve ter a posse total de nós e justissimamente exige de nós todo o nosso espírito, alma e corpo. Portanto, quando ele nos proíbe de cometer adultério, ele ao mesmo tempo nos proíbe, seja adornando nossa pessoa de forma lasciva, seja por gesticulações obscenas, seja por expressões impuras, insidiosamente atacar a castidade dos outros. Pois há muita razão no discurso de Arus a um jovem vestido de maneira excessivamente efeminada e delicada, que é irrelevante em qual parte ele é com respeito a Deus, que abomina toda contaminação em qualquer parte que ela possa se manifestar, seja da alma, seja do corpo. E para que não haja dúvida sobre o assunto, lembremos-nos de que Deus aqui recomenda a castidade. Se o Senhor exige castidade de nós, ele condena tudo o que é contrário a ela. Portanto, se aspiramos à obediência, não deixe que nossa mente arda internamente com concupiscência depravada, nem nossos olhos vagueiem em afetos corrompidos, nem nosso corpo seja adornado para fins de sedução, nem nossa língua com discursos impuros atraia nossa mente para pensamentos semelhantes, nem nos inflamemos com intemperança, pois todos esses vícios são manchas pelas quais a pureza da castidade é contaminada. O 8º mandamento, não roubarás. O fim deste preceito é que, como a injustiça é uma abominação para Deus, todo homem possa possuir o que é seu. A soma disso, portanto, é que nos é proibido cobiçar a propriedade dos outros e, portanto, somos ordenados a usar nossos esforços de forma fiel para preservar para cada homem o que de justo lhe pertence. Pois devemos considerar que o que um homem possui caiu em sua sorte, não por uma contingência fortuita, mas pela distribuição do Senhor Supremo de tudo, e que, portanto, nenhum homem pode ser privado de suas posses por métodos criminosos sem que um dano seja feito ao divino distribuidor delas. Mas as espécies de roubo são numerosas. Uma consiste em violência, quando a propriedade de qualquer pessoa é saqueada pela força e licença predatória. Outra consiste em impostura maliciosa, quando é tomada de maneira fraudulenta. Outra consiste em astúcia mais secreta, quando alguém é privado de sua propriedade sob a máscara da justiça. Outra consiste em bajulação, quando somos enganados sob o pretexto de uma doação. Mas, para não nos determos por muito tempo na enumeração das diferentes espécies de roubo,
lembremo-nos de que todas as artimanhas pelas quais as posses e riquezas de nossos vizinhos são transferidas para nós, sempre que se desviam do amor sincero para o desejo de enganar ou de causar qualquer tipo de dano, devem ser consideradas atos de roubo. Esta é a única perspectiva com que Deus as considera, mesmo que a propriedade possa ser ganha por um processo judicial, pois ele vê as manobras tediosas com as quais o homem ardiloso começa a enganar seu vizinho mais simples, até que finalmente o prenda em suas armadilhas. Ele vê as leis cruéis e desumanas pelas quais o homem mais poderoso oprime e arruína o mais fraco. Ele vê as iscas com as quais os mais astutos prendem os imprudentes. Todas essas coisas estão ocultas do julgamento humano e nunca chegam ao seu conhecimento. E esse tipo de dano não se refere apenas ao dinheiro, aos bens ou à terra, mas a tudo o que cada indivíduo tem direito de maneira justa. Pois defraudamos o que é de outros vizinhos de sua propriedade, se negarmos a eles aqueles deveres que é nossa obrigação realizar para com eles. Se um agente ídolo ou mordomo devorar a substância de seu mestre e for negligente com o cuidado dos seus assuntos domésticos, se ele de maneira imprópria desperdiçar ou esbanjar com uma profusão luxuosa a propriedade que lhe foi confiada, se um servo zombar de seu mestre, se divulgar seus segredos, se de qualquer forma trair sua vida ou propriedade, e se, por outro lado, um mestre oprimir inumanamente sua família, Deus o considera culpado de roubo, pois a propriedade de outros é retida e mal aplicada por aquele que não executa para com eles os serviços que o dever de sua situação exige dele. Portanto, devemos obedecer corretamente a este mandamento, pois se, satisfeitos com nossa própria sorte, não buscamos ganho, mas de forma honesta e legal, se não desejamos nos enriquecer por injustiça, nem tentamos arruinar a fortuna de nosso próximo para aumentar a nossa, se não trabalhamos para acumular riquezas por crueldade e às custas do sangue de outros, se não juntamos gananciosamente de todos os lados, indiferentes ao certo ou errado, o que possa satisfazer nossa avareza ou sustentar nossa prodigalidade, ao contrário, deve ser nosso objetivo constante, na medida do possível, ajudar fielmente a todos com nossos conselhos e nossa propriedade, preservando o que pertence a eles. Mas se nos preocuparmos com homens pérfidos e falaciosos, estejamos preparados, em vez de disputar com eles, a recuar um pouco de nosso direito justo. Além disso, devemos comunicar as necessidades e, conforme nossa capacidade, aliviar a pobreza daqueles que percebemos estar pressionados por alguma dificuldade de suas circunstâncias. Por fim, que cada homem examine quais obrigações o dever lhe impõe em relação aos outros e que ele cumpra fielmente os deveres que lhes deve. Por isso, o povo deve honrar seus governantes, submeter-se pacientemente à sua autoridade, obedecer suas leis e mandados e não resistir a nada com que possam se submeter de acordo com a vontade divina. Por outro lado, que os governantes cuidem de seu povo, preservem a paz pública, protejam os bons, punam os ímpios e administrem todas as coisas de forma que se ajustem àqueles que devem prestar contas de seu cargo a Deus, o juiz supremo. Que os ministros das igrejas se dediquem fielmente ao ministério da palavra e nunca adulterem a doutrina da salvação, mas a entreguem pura e sem contaminação ao povo de Deus. Que eles ensinem não apenas pela doutrina, mas pelo exemplo de suas vidas. Em uma palavra, que presidem como bons pastores sobre as ovelhas. Que o povo, por sua vez, os receba como mensageiros e apóstolos de Deus. Preste-lhes a honra a qual o Mestre Supremo os exaltou e forneça-lhes o necessário para a vida. Que os pais assumam o apoio, governo e instrução de seus filhos, como Deus confiou a eles o cuidado, e que não exasperem suas mentes e alienem suas afeições por crueldade, mas os acolham e abracem com a suavidade e indulgência próprias de seu caráter. E que a obediência devida a eles por seus filhos já tenha sido observada. Que os mais jovens reverenciem a velhice, pois o Senhor designou essa idade para ser honrada. Que os homens idosos, pela sua prudência e experiência superior, guiem a imbecilidade da juventude, não provocando-os com invectivas ásperas e clamantes, mas temperando a severidade com brandura e afabilidade. Que os servos se mostrem obedientes e diligentes no serviço de seus mestres, e isso não apenas em aparência, mas de coração, como se estivessem servindo a Deus. Que os mestres não se comportem de maneira morosa e perversa para com seus servos, atormentando-os com excessiva severidade ou tratando-os com desdém,
mas os reconheçam como seus irmãos e companheiros no serviço do Mestre Celestial, merecendo ser tratados com afeição mútua e receber um tratamento gentil. Assim digo que cada homem considere os deveres que deve aos seus vizinhos, conforme as relações que mantém com eles, e que cumpra esses deveres. Além disso, nossa atenção deve sempre ser voltada para o legislador, para nos lembrar de que esta lei é ordenada para nossos corações, tanto quanto para nossas mãos, para que os homens possam estudar tanto para proteger a propriedade, quanto para promover os interesses dos outros. O 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. O fim deste preceito é que, porque Deus, que é a própria verdade, abomina atormentar o próximo em sua propriedade com falsidade ou prejudicá-lo por calúnia ou impertinência. Esta proibição está ligada ao mandamento de prestar todo o serviço possível a cada homem, afirmando a verdade para a proteção de sua reputação e sua propriedade. O Senhor parece ter a intenção de que as seguintes palavras sejam uma exposição deste mandamento: não levantarás falso testemunho, nem colocarás tua mão com os ímpios para ser uma testemunha injusta. Afasta-te de um falso assunto. Em outro lugar, ele não só nos proíbe de praticar o maldizer e fofocar entre o povo, mas também proíbe cada homem de enganar seu irmão, pois ele nos adverte contra ambos em mandamentos distintos. De fato, não há dúvida de que, assim como nos mandamentos anteriores, ele proibiu a crueldade, a impureza e a avareza. Neste, ele proíbe a falsidade, da qual existem 2 tipos, como já observamos. Pois ou transgredimos contra a reputação de nossos vizinhos por malignidade e atração perversa, ou pela falsidade e, às vezes, pela calúnia, prejudicamos seus interesses. Não importa se supomos que o testemunho aqui indicado seja solene e judicial ou comum, dado em conversas privadas. Devemos sempre voltar a esta máxima: de cada um desses tipos de vícios, um é proposto como exemplo ao qual os outros podem ser referidos, e que, em geral, a espécie escolhida é a que apresenta a maior turpitude do vício. No entanto, é apropriado estender isso mais amplamente às calúnias e difamações, por meio das quais nossos vizinhos são injustamente assediados, pois a falsidade em um testemunho forense sempre está acompanhada de perjúrio. Mas o perjúrio, sendo uma profanação e violação do nome de Deus, já foi suficientemente condenado no 3º mandamento. Portanto, a observância legítima deste mandamento é que nossa língua, afirmando a verdade, deve servir tanto à reputação quanto ao lucro de nossos vizinhos. A equidade disso é autoevidente, pois se um bom nome é mais precioso que qualquer tesouro, o homem sofre um grande prejuízo quando é privado da integridade de seu caráter, tanto quanto quando é despojado de sua riqueza. E no saque de seus bens, às vezes, o dano causado pelo falso testemunho é tão grande quanto o causado pelas mãos da violência. No entanto, é maravilhoso como, com uma segurança tão supina, este mandamento é geralmente transgredido, de modo que poucas pessoas podem ser encontradas que não sejam notoriamente sujeitas a essa doença. Estamos tão fascinados com o prazer maligno de examinar e detectar as falhas dos outros que não devemos supor que seja uma desculpa suficiente, que em muitos casos não podemos ser acusados de falsidade, pois aquele que proíbe que o caráter de nosso irmão seja manchado com falsidade, também quer que, na medida em que a verdade permitir, ele seja preservado imaculado. Pois, embora ele apenas o proteja contra a falsidade, ele sugere que ele está confiado à nossa responsabilidade. Mas isso deve ser suficiente para nos induzir a defender o bom caráter de nosso próximo, pois Deus se preocupa com sua proteção. Portanto, a difamação é sem dúvida universalmente condenada. Agora, por difamação, não queremos dizer reprovação, que é dada com o objetivo de correção, nem acusação ou denúncia judicial, por meio da qual se exige reparação por um dano, nem repreensão pública, que visa gerar terror em outros infratores, nem descoberta para aqueles cuja segurança depende de serem avisados previamente para que não se vejam expostos a perigo por ignorância, mas sim a criminosa e odiosa atribuição de falhas que surge da malícia e de uma violenta propensão à atração. Este mandamento também se estende a proibir que nos empenhemos em um sarcasmo malicioso, severamente criticando as falhas dos outros sob a aparência de brincadeira, o que é prática de alguns que buscam o louvor em detrimento da modéstia e dos sentimentos dos outros, pois tal maldade às vezes deixa um estigma duradouro nos caracteres de nossos irmãos.
Agora, se voltarmos nossos olhos para o legislador, cujo direito legítimo é governar nossos ouvidos e nossos corações tanto quanto nossas línguas, certamente parecerá que uma avidade de ouvir difamação e uma propensão irracional a opiniões desfavoráveis sobre os outros são igualmente proibidas, pois seria ridículo supor que Deus odeia a calúnia na língua e não reprova a malícia no coração. Portanto, se possuímos o verdadeiro temor e amor a Deus, façamos da defesa da boa fama de nosso próximo nosso estudo, tanto quanto seja possível. De maneira expedita e consistente com a caridade, não devotamos nossas línguas nem nossos ouvidos a pensamentos maliciosos e apropriadamente cruéis, nem atendemos inadvertidamente a suspeitas desfavoráveis. Mas, colocando interpretações justas nas palavras e ações de cada homem, regulamos nossos corações, ouvidos e línguas com o objetivo de preservar a reputação de todos ao nosso redor. O 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O fim deste mandamento é que, sendo vontade de Deus que toda nossa alma esteja sob a influência do amor, todo desejo inconsistente com a caridade deve ser expulso de nossas mentes. Assim, a conclusão será que nenhum pensamento deve se impor a nós que desperte em nossas mentes qualquer desejo prejudicial e que tenha como objetivo o detrimento de outro. A ele corresponde o mandamento afirmativo de que todas as nossas concepções, deliberações, resoluções e empreendimentos devem ser consistentes com o benefício e a vantagem dos nossos vizinhos. Mas aqui encontramos o que parece ser uma grande e perplexa dificuldade, pois, se nossas afirmações anteriores forem verdadeiras, que os termos adultério e roubo abrangem o desejo licencioso e a intenção prejudicial e criminosa, pode-se pensar que isso tenha substituído a necessidade de um mandamento separado, que depois foi introduzido, proibindo-nos de cobiçar as posses dos outros. Mas resolveremos facilmente essa dificuldade com a distinção entre intenção e concupiscência, pois a intenção, como já observamos ao explicar os mandamentos anteriores, é um consentimento deliberado da vontade quando a mente foi escravizada por algum desejo ilícito. A concupiscência pode existir sem tal deliberação ou consentimento, quando a mente é apenas atraída e estimulada por objetos vãos e corruptos. Assim, como o Senhor até agora comandou que nossas vontades, esforços e ações estejam sujeitos à lei do amor, agora Ele nos dirige para que as concepções de nossas mentes também estejam sujeitas à mesma regulação, para que nenhuma delas seja corrupta ou pervertida e dê ao nosso coração um impulso impróprio. Assim como Ele proibiu nossas mentes de se inclinarem e se convencerem à raiva, ódio, adultério, inveja e falsidade, agora Ele nos proíbe de sermos instigados a esses vícios. Nem é sem razão que Ele exige tal retidão consumada, pois quem pode negar que é razoável que todos os poderes da nossa alma estejam sob a influência do amor? Mas se alguém se desviar do caminho do amor, quem pode negar que essa alma está em um estado insalubre? Agora, de onde vem o fato de sua mente conceber desejos prejudiciais ao seu próximo, senão pelo fato de negligenciar seu interesse e consultar nada além do seu próprio? Pois, se seu coração estivesse cheio de amor, não haveria nenhuma parte dele exposta a tais imaginações. Portanto, deve ser desprovido de amor na medida em que é o assento da concupiscência. Alguém pode objetar que é irrazoável que imaginações, que sem reflexão flutuam pela mente e depois desaparecem, sejam condenadas como sintomas de concupiscência, que tem seu assento no coração. Respondo que a questão presente se refere a esse tipo de imaginação que, quando se apresenta aos nossos entendimentos, ao mesmo tempo atinge nossos corações e os inflama com cobiça, pois a mente nunca entretém o desejo por algo depois que o coração não é excitado para isso. Portanto, Deus ordena um ardor maravilhoso de amor, que Ele não permitirá que seja interrompido nem pelo menor grau de concupiscência. Ele exige um coração admiravelmente bem regulado, o qual Ele não permite que seja perturbado pela menor emoção contrária à lei do amor. Não imagine que esta doutrina esteja desprovida de grande autoridade, pois derivei a primeira ideia dela de Agostinho. Agora, embora o desígnio do Senhor tenha sido nos proibir de todos os desejos corruptos, Ele expôs como exemplos aqueles objetos que geralmente mais nos enganam com uma aparência falaciosa de prazer,
para que nada fosse deixado à concupiscência, depois de tê-la afastado desses objetos para os quais ela é mais violentamente inclinada. Eis então a segunda tabela da lei, que nos instrui suficientemente sobre os deveres que devemos aos homens por amor a Deus, sobre o qual toda a regra do amor depende. Os deveres ensinados nesta segunda tabela, portanto, serão inculcados em vão, a menos que nossa instrução seja fundamentada. 6:39-8 sobre o medo e reverência a Deus para dividir a proibição da concupiscência em duas partes. O leitor discernente, sem nenhum comentário meu, pronunciaria como uma separação corrupta e violenta do que é apenas um. Nem a repetição dessa frase, não cobiçarás, é uma objeção contra nós, porque tendo mencionado a casa ou família, Deus enumera as diferentes partes dela, começando pela esposa. Daí claramente aparece que deve ser lido como é corretamente lido pelos hebreus, em uma continuidade e em resumo, que Deus ordena que tudo que o homem possui permaneça seguro e íntegro, não apenas de qualquer lesão ou intenção fraudulenta, mas até mesmo da mais leve emoção de cobiça que possa solicitar nossos corações. Mas qual é a tendência de toda a lei? Não será difícil julgar agora. Ela é para a perfeição da justiça, para formar a vida do homem de acordo com o exemplo da pureza divina, pois Deus delineou o seu próprio caráter nela, de modo que o homem que exemplificar em suas ações os preceitos que ela contém exibirá em sua vida como se fosse uma imagem de Deus. Por isso, quando Moisés queria recordar a substância dela para a lembrança dos israelitas, ele disse: "E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão temer o Senhor teu Deus, andar em todos os seus caminhos, amá-lo e servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, guardar os mandamentos do Senhor." Nem ele deixou de reiterar as mesmas coisas a eles, sempre que queria apontar o fim da lei. A tendência da doutrina da lei é conectar o homem com seu Deus e, como Moisés expressa em outro lugar, fazer com que ele se apegue ao Senhor em santidade de vida. Agora, a perfeição dessa santidade consiste em dois pontos principais já recitados: que amemos o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com toda a nossa mente, e ao nosso próximo como a nós mesmos. O primeiro é que nossas almas sejam completamente preenchidas com o amor de Deus. A partir disso, o amor ao próximo seguirá naturalmente, como o apóstolo indica quando diz que o fim do mandamento é a caridade. De um coração puro, de uma boa consciência e de fé não fingida. Aqui encontramos uma boa consciência e fé não fingida. Ou seja, em uma palavra, a verdadeira piedade é a grande fonte da qual a caridade é derivada. Ele está, portanto, enganado quem supõe que a lei ensina a nascer apenas certos rudimentos e primeiros princípios da justiça, pelos quais os homens são introduzidos ao início, mas não são dirigidos ao verdadeiro objetivo das boas obras, pois além da sentença de Moisés e da de Paulo, nada mais é necessário para a mais alta perfeição. Pois até onde ele desejará proceder aquele que não estiver satisfeito com esta instrução, pela qual o homem é dirigido ao temor de Deus, ao culto espiritual a Ele, à observância de seus mandamentos, à perseverante retidão no caminho do Senhor, à pureza de consciência e à sincera fé e amor. Daí derivamos uma confirmação da explicação anterior da lei, que traça e encontra em seus preceitos todos os deveres de piedade e amor, pois aqueles que atendem apenas aos elementos secos e estéreis, como se ensinassem apenas metade da vontade divina, são declarados pelo apóstolo como não conhecedores de seu fim. Mas por que Cristo e seus apóstolos, ao recitar a substância da lei, às vezes omitem a primeira tábua? Muitas pessoas são enganadas neste ponto, querendo estender suas expressões a ambas as tábuas. No Evangelho de Mateus, Cristo chama o juízo, a misericórdia e a fé de as coisas mais pesadas da lei. Pelo termo fé, é evidente para mim que ele se refere à verdade ou fidelidade para com os homens. Alguns, porém, para estender a passagem à lei inteira, tomam a palavra fé para significar religião para com Deus. Mas para isso não há fundamento, pois Cristo está tratando das obras pelas quais o homem deve provar que é justo. Se atentarmos para esta observação, também deixaremos de nos maravilhar porque, em outro lugar, a pergunta de um jovem sobre quais mandamentos são necessários para entrar na vida, ele responde apenas com a seguinte resposta: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo.
Pois a obediência à primeira tábua consistia principalmente na disposição do coração ou em cerimônias. A disposição do coração não era visível e as cerimônias eram diligentemente realizadas pelos hipócritas. Mas as obras de caridade são aquelas que nos permitem dar uma certa evidência de justiça. O mesmo ocorre nos profetas com tanta frequência que deve ser familiar ao leitor que está apenas moderadamente familiarizado com eles. Pois em quase todos os casos, quando eles exortam ao arrependimento, omitem a primeira tabela e insistem na fé, no juízo, na misericórdia e na equidade. Nem por isso, por esse método, negligenciam o temor de Deus, mas requerem prova substancial disso a partir dessas marcas. É bem conhecido que, quando tratam da observância da lei, geralmente insistem na segunda tabela, porque é nela que o amor à justiça e à integridade é principalmente descoberto. Não é necessário citar as passagens, pois cada pessoa facilmente notará o que afirmei. Então, perguntará, de maior importância para a obtenção da justiça viver inocentemente com os homens do que piamente em relação a Deus? De maneira nenhuma, mas porque nenhum homem cumpre todos os deveres da caridade, a menos que realmente tema a Deus, derivamos desses deveres uma prova de sua piedade. Além disso, o Senhor, bem sabendo que não pode receber nenhum benefício de nós, o que também declara pelo salmista, não requer nossos serviços para si mesmo, mas nos emprega em boas obras em relação ao nosso próximo. Não é sem razão, então, que o apóstolo faz toda a perfeição dos santos consistir no amor, que em outro lugar ele muito justamente chama de cumprimento da lei, acrescentando que aquele que ama o outro cumpriu a lei. Novamente, que toda a lei é cumprida em uma palavra, mesmo esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois ele não ensina nada diferente do que é ensinado pelo próprio Cristo, quando diz: todas as coisas que quereis que os homens vos façam, fazei-as vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É certo que na lei e nos profetas, a fé e tudo que diz respeito ao culto legítimo a Deus ocupam um lugar principal e que o amor ocupa uma posição inferior. Mas nosso Senhor pretende que a observância da justiça e da equidade entre os homens é apenas prescrita para nós na lei, para que nosso temor piedoso a Ele, se realmente o possuímos, possa ser provado por nossas ações. Aqui então devemos descansar, que nossa vida será governada de acordo com a vontade de Deus e as prescrições de sua lei, quando for em todos os aspectos mais benéfica para nossos irmãos. Mas não encontramos em toda a lei uma sílaba que estabeleça qualquer regra para um homem a respeito daquelas coisas que ele deve praticar ou omitir por sua conveniência carnal. E certamente, uma vez que os homens nascem em tal estado, que são inteiramente governados por um amor próprio e moderado, uma paixão que, por maior que seja sua saída da verdade, eles sempre retêm, não havia necessidade de uma lei que inflamasse aquele amor já por si só muito violento. Daí se mostra claramente que a observância dos mandamentos não consiste no amor a nós mesmos, mas no amor a Deus e ao nosso próximo. Aquele que vive o melhor e mais santo é quem vive o menos possível para si mesmo. E nenhum homem leva uma vida pior ou mais iníqua do que aquele que vive exclusivamente para si mesmo e faz de seu próprio interesse o único objeto de seus pensamentos e esforços. Além disso, o Senhor, a fim de nos dar a melhor expressão da força daquele amor que devemos exercer em relação aos nossos vizinhos, regulou-o pelo padrão de nosso amor próprio, porque não havia afeição mais forte ou mais veemente. E a força da expressão deve ser cuidadosamente examinada, pois ele não concede, de acordo com os sonhos tolos de alguns sofistas, o primeiro lugar ao amor próprio e atribui o segundo ao amor ao nosso próximo, mas, ao contrário, transfere para os outros aquela afeição de amor que naturalmente restringimos a nós mesmos. Daí o apóstolo afirma que a caridade não busca o que é seu. Nem é o argumento de que tudo o que é regulado por qualquer padrão é inferior ao padrão pelo qual é regulado digno da menor atenção. Pois Deus não designa nosso amor próprio como a regra a qual nosso amor pelos outros deve ser subordinado. Mas, uma vez que, por meio de nossa depravação natural, nosso amor costumava terminar em nós mesmos, ele mostra que agora deve ser difundido para que possamos estar prontos para prestar qualquer serviço ao nosso próximo, com tanta prontidão, ardor e solicitude quanto a nós mesmos.